da desinformação sobre a perspectiva dos arquivistas brasileiros, o papel da competência em informação. Hum. Introdução. O mundo está em constante mudança, o mundo está em constantes mudanças e a globalização, principalmente a tecnologia, nos leva a aprimorar novos conceitos de comunicação, bem como novas formas de produção e disseminação da informação. Nesse cenário, é evidente o aumento do volume das informações produzidas e disseminadas, cuja circulação ocorre de forma desenfreada, estabelecendo obstáculos para o discernimento acerca da veracidade do conteúdo, independente dos meios tecnológicos. O filósofo coreano Byung-Chul Han reflete acerca do cenário que indica o volume de informações não leva necessariamente a tomada de decisões mais acertadas. A hiperinformação, assim como a hipercomunicação, não trazem à luz a escuridão, mas as informações das comunicações não clarificam o mundo. Para o autor, a partir de um determinado ponto, a informação não é mais informação, mas sim desformadora. Neste contexto, faz-se necessária a reflexão acerca das mudanças provocadas pela revolução digital, a fim de identificar a percepção e o papel arquivista. Enquanto um profissional da informação neste universo, é considerada a necessidade do seu desenvolvimento na atuação diante de um contexto imensurável da circulação de informações, visto que essas constantes têm possibilidade do consumo e disseminação da chamada informação, que, ainda que não seja um fenômeno recente, configura-se como aspecto do desordem informacional que vem adquirindo as novas nuances como avanços tecnológicos. Pasqualino faz o esclarecimento bastante relevante sobre a qual o cenário da desinformacional, ao destacar a diferença entre os conceitos da desinformação e das fake news, considerando que ambos muitos termos muitas vezes são empregados como sinônimos. A autora apresenta o recorte de Bezerra. Para quem a desinformação é um fenômeno que vai além das discussões sobre fake news, afirma sobre o colaborada por Jardim e Zeidan, que compreende que as fake news cooperam para que haja desinformação. Segundo a Comissão Europeia, a desinformação pode ser entendida como uma informação comprovadamente falsa ou enganosa que criada, apresenta e divulgada para obter vantagens econômicas ou para enganar deliberadamente o público que é suscetível de causas do prejuízo público. Para Leite Matos, a atuação da emergência do fenômeno da desinformação sugere uma leitura da interpretação que pede perder o seu poder de criticidade, gerando uma mecanização do comportamento de indivíduos acerca da informação, de modo que se acaba no comportamento de replicadores ou uma população internacional. Nesse contexto, a Comissão Europeia, em seu relatório do combate à desinformação em linha de uma estratégia europeia, aponta a competência da informação como medidas de combate de desinformação, considerando ser um coinfor da alteração que prepara para o indivíduo entender as formas de crítica e reflexiva sobre a informação e desenvolver habilidades para distinguir entre as informações irrelevantes, a partir do além de estar capacitados na busca de fontes seguras, hierarquia e produzir novas informações. A competência da informação surgiu nos Estados Unidos na década de 1970 e no Brasil só no ano 2000, associada ao processo de educação de usuários de biblioteca e orientação bibliográfica.
A expressão consolidou-se na ciência da informação, atualmente configura-se como uma pauta de interesse social, inclusive com a participação de órgãos e organizações das Nações Unidas. A educação, a ciência e a cultura têm como promovido ações em torno da informação e do conhecimento do COINFRO. Aparece de fato relevante os projetos que visam a construção da sociedade pluralista, equitativa e participativa, capacitando os cidadãos para tomar decisões críticas, proporcionando países para sustentabilidade, para o desenvolvimento político, econômico e social. No texto arquivístico brasileiro, a isenção do COINF é recente em pesquisas que Seara que iniciaram em 2016 e focaram a investigação acerca das habilidades do COINF dos arquivistas. Em formação profissional, a inserção do COINFO é uma disciplina, um elemento transversal do curso de graduação de arquivologia e da importância do discurso no fase do profissional dos arquivistas em relação da competência da informação, os fenômenos da informacionais, entre outras discussões e relações. Nas discussões acerca do fenômeno dos informacionais de Moura, pode ser considerada pioneira por sua pesquisa, ao relacionar a triadade da informação, a competência da informação, a arquivologia, cujos resultados indicaram a ausência de produção acerca das relações temáticas. A autora observou a relevância dessas discussões, considerando, por exemplo, o contexto atual de atuação dos arquivistas, onde a interferência de fake news, caracteres de uma forma da desinformação, o que indica a necessidade do desenvolvimento de habilidade e competência em informação para o processo de gestão de informação, tanto para o usuário, produtor, disseminador de informação, como para o arquivista. Nesse contexto, compreende o impacto de fenômenos da informação que a atuação do arquivista configura-se como questão relevante tanto para a arquivologia como para a ciência da informação. Pasqualino destaca-se a importância do profissional da informação e está atualizado e ciente de seu papel imediato para auxiliar os usuários de informação e desinformação que não praticam compartilhamento e o aumento ainda mais do acaso da informação. Assim, o presente artigo objetiva apresentar a percepção dos arquivistas sobre o fenômeno da desinformação e o papel da competência da informação dessa interação. Para alcançar o objetivo proposto, desenvolveu a pesquisa bibliográfica para a construção do referencial teórico e aplicou-se o questionário como as questões objetivas e subjetivas aos profissionais arquivísticos que formados em universidades brasileiras. O instrumento foi desenvolvido por Google Forms de solicitação para colaboração com pesquisas que ocorreu ao meio de canais online do Facebook. Desinformação. No contexto atual, a desinformação está intimamente associada à web, especialmente ao ambiente de mídias sociais, espaço que possibilita a participação de múltiplos autores do produto de disseminação da informação. No entanto, a desinformação e os fenômenos que circundam sempre existiram e não há novidades típicas da organização social de um movimento econômico específico. De acordo com Breton, o fenômeno da desinformação configura-se uma atividade de construção de sinais de verdades que são engolidos para aqueles que os recebem, só em sentido como procedimento visto a convencer um público um contexto que ele poderia duvidar da realidade de um fato dado. A intenção da desinformação é deliberadamente enganosa e ela é bem mais simples do que a deformação de uma informação. O termo desinformação nasceu relacionado aos projetos militares da contra-informação ou espionagem que explorou para os meios de comunicação e para os aparelhos privados estatais. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, especialmente o advento das mídias sociais e sua propagação, encontrou-se um solo fértil, tornando-se principalmente o foco de motivação contra que hoje é considerado uma ameaça de conhecimento, conforme Brizola e Bezerra. A desinformação é um sistema informacional
que molda a opinião pública de acordo com seus interesses, utilizando uma série de artifícios e mecanismos para manter a hegemonia. Em seu relatório aponta uma desinformação de um instrumento de influência poderoso. Logo, é possível notar estrategicamente que a desinformação tende a ser imperceptível e se projeta para convencer um público a sentir com base em que as interpretações de opiniões discretamente formuladas para a formação verdadeira. E a partir disso, se propagar. Sobre isso, vale ressaltar que a desinformação não é necessariamente falsa, muitas vezes trata-se de distorções ou partes da verdade. Com a velocidade da demanda da informação do meio digital, a disseminação da informação rápida e multiplicada, a desinformação ganha mais vulto com os fenômenos de circulação da fake news. Nesse contexto, é eminente ressaltar que a distinção entre a desinformação, um fenômeno completo em diversas facetas e artifícios de fake news que podem ser entendidas como fabricadas como características jornalísticas mais antecipadamente passadas para manipulação descoladas da verdade. Breton destaca a habilidade de técnica de desinformação e resistir justamente para mecanismos que permitem tornar a informação falsa para uma informação verdadeira, ou seja, é perfeitamente crível orientar a ação daquele que a recebe em sentido que lhe é desfavorável. A desinformação consiste em fazer o que o público ou indivíduo identifique com a informação que foi manipulada e criada do objetivo para causar prejuízo. Em grande parte, essas desinformações tendem a gerar desordem, principalmente quando leva a pessoa ou grupo à ausência de habilidade para constatar a veracidade da informação. Acredita-se para disseminar e aderir a uma desordem informacional. Diante disso, ressalta para dimensões ou informações que podem alcançar ampla e antiga desses fenômenos que facilmente encontramos em livros de história, em discursos políticos, na história, em quadrinhos ou em jornais de ampla circulação. Não se trata de uma simples ação, e sim de um complexo de ações que constrói um cenário interacionalmente determinado. Segundo o relatório da Comissão Europeia, a proliferação da informação tem causas econômicas, tecnológicas e políticas e ideológicas interligadas para mecanismos que permitem a criação, a ampliação, a divulgação, a desinformação, baseando-se na falsa transparência da rastreabilidade do ecossistema de plataformas existentes, no impacto de algoritmos de modelos de publicidade de linha. Além disso, consiste nas práticas estruturadas para atender a particularidade de grupos ou pessoas especializadas para a manipulação da informação, para aquele meio de virtualização de desordem que irá se proporcionar por alcançar seu objetivo. Emitir falsamente a desinformação é necessário a falsa, muitas vezes trata-se de distorções ou parte da verdade. Numa tentativa de frear a desinformação, a Comissão Europeia, em 2018, desenvolveu uma ação de relatórios indicando competências educacionais a serem desenvolvidas por educadores e estudantes. Os jovens são um fator crucial para reforçar a resistência da sociedade da desinformação. O Plano de Ação da Educação Digital, adotado para a Comunidade do Rio de Janeiro em 2018, salienta os riscos da desinformação representada para os educadores e estudantes e permanente para a necessidade para desenvolver aptidões e competências digitais de todos os indivíduos na educação de forma e não forma. O quadro de competências digitais para cidadãos de desenvolvimento pela Comissão, que apresenta um vasto conjunto de competências necessárias a todos os tipos de competências da informação, passando pela citação de um conteúdo digital até a segurança do bem-estar das redes. A desinformação estrategicamente imperceptível se projeta para convencer o público a sentir com base das interpretações e opiniões discretamente formuladas em uma informação verdadeira a partir para adequar e propagar em geral. Essas informações dispõem de clareza que informe de um contexto
mas estrategicamente bem como elaboradas para atingir as causas mais em diversos tipos de relação. Brizola e Bezerra, a tensão emocional da linguagem são as armas utilizadas para alcançar o seu objetivo. Além disso, o uso de características das informações para propagar a opinião que lhe convém, incluindo suas informações de noções gerais e popular. Mediante disso, destaca Bre, múltiplos sinais indicam essas técnicas de frequentemente empregada em todos os níveis, do assunto banal do contexto mais importante das relações profissionais. No mundo do comércio, a grande dificuldade consiste em perceber a sua própria natureza, faz dela um instrumento poderoso nos decretos. Aqueles que recorrem raramente proclamam de fato, pois esses métodos não têm uma boa reputação e foram vítimas deles, costumam salientar sobre isso. A desinformação é a técnica da comunicação para corromper de forma mais segura a causa que lhe pretende defender. A prática ofensiva e diminuir por o indivíduo precisa estar sempre antenado e atento à desinformação do instrumento de influência poderoso. Logo, é importante compreender que a competitividade entre os veículos de mídia da concentração adequada da informação de leitores e usuários tende a ser mais influentes na forma de divulgação das informações que o compromisso da verdade dos fatos em múltiplas versões dos horários de que se aproxima da verdade. A informação circula hoje nos meios de comunicação tradicionais e nas redes digitais, que parece não ser mais poderoso, mais um produto a ser comprado, e sim um meio de atração de leitores. A competitividade entre os veículos de mídia e a concentração adequada de informação dos leitores ou usuários tende a ser mais influentes de forma de divulgação das informações que o compromisso da verdade dos fatos e as múltiplas versões dos horários que se aproximam da verdade. A Comissão da Europeia aponta que, citado relatório, deve esperar uma solução única e concisa para resolver desafios relacionados à desinformação. Ao mesmo tempo, inação não é opção. A sociedade sofre de consequências do aumento do absurdo incontrolável da produção, da circulação, da circulação de informação. Perante isso, acredita-se que, se necessário, o desenvolvimento de competências que auxiliem o indivíduo na identificação desse fenômeno, buscando inibir suas maliciosas consequências e assim contribuir para o progresso do uso da informação que proporcionem o desenvolvimento do conhecimento. A desinformação sobre o olhar arquivista. A coleta de dados da construção desta pesquisa propôs apresentar concepções dos arquivistas sobre os fenômenos da informação. O objetivo foi alcançado por meio de um questionário que contendo questões abertas fechadas que foram encaminhadas aos profissionais arquivísticos, tomando as universidades brasileiras um instrumento elaborado disponibilizado por meio de ferramentas online do Google Forms na divulgação da disseminação do link para o acesso do questionário. Se deu por meio de mídias e redes sociais do Facebook, Instagram, LinkedIn e WhatsApp. A solicitação para a participação dessa pesquisa é direcionada para profissionais graduados em arquivologia e verificou-se que 9 graduados em arquivologia também foram colaboradores correspondendo aos questionários. Totalmente 69 correspondentes, 56 mulheres, metodologia. As informações sobre o estado e onde estão os respondentes são localizados para indicarem a vista que responderam o questionamento. O estado da Bahia, totalizando a resposta seguindo na Paraíba.
Ainda está aqui. A informação, informações falsas. Ao analisar a respeito dessas categorias, constou-se que representantes entendem a desinformação como uma informação falsa. Como pode ser observado da resposta seguinte. A ausência de competência do conhecimento da informação. A informação inconsciente desestruturada da incompetência. Ações calculadas. Pensamentos críticos